E para analisar os temas que marcam a atualidade, é meu convidado Mónica Ferro. Mónica, bom dia, bem-vinda à edição das 12, é um prazer voltar a tê-la aqui comigo em estúdio. Eu começaria por perguntar-lhe, porque temos estado a acompanhar a situação na Grécia, vimos esta manhã o Mecanismo Europeu de Estabilidade a confirmar que já recebeu um pedido de ajuda por parte do governo grego. Mais importante do que as medidas concretas e aquilo que poderá ou não estar em discussão, na sua opinião, é importante resolver-se de vez esta questão grega para até evitar um contágio a outros países, seja direto, seja indireto, e a outros países, refiro-me naturalmente a Portugal. Bom, essa é a grande esperança que todos temos hoje. De facto, hoje nestes últimos dias, houve também uma posição muito clara da parte da União Europeia. Aliás, é a primeira vez que ouvimos o Presidente da Comissão Europeia dizer que está preparado um programa de saída da Grécia da zona euro. Nós tínhamos já dado conta várias vezes de países que estavam a preparar planos de contingência, mas que eram mais ou menos formais. Portugal referiu-se a isso também, que estaria preparado para enfrentar com bastante tranquilidade um impacto negativo nos mercados, como aconteceu. Só o não no referendo já nos fez perder milhares em mais bolsa. Mais de 2 mil milhões desde o início da semana. E, portanto, a verdade é que os países estavam mais ou menos preparados. Ontem, tivemos a primeira afirmação de que, de facto, havia um programa preparado, caso seja essa a vontade do governo grego. Isto também traz uma pressão diferente para a mesa das negociações. E ontem, creio que todos ficamos, eu vou usar um eufemismo, desapontados com o posicionamento do novo ministro das Finanças grego. A saída de Varoufakis foi celebrada por muitas partes à mesa das negociações. O Varoufakis tinha conseguido a proeza de queimar pontos com quase todas as pessoas, aliás, no seu anúncio de saída, que foi feito através das redes sociais, o que me parece não um sinal de modernidade, mas é até um sinal de falta de cultura democrática. Uma saída de um Ministro das Finanças tem que ser anunciada com outra relevância, com outra importância, mas ele diz que leva com bastante orgulho o ódio dos negociadores com quem esteve à mesa das negociações. Isto não parece uma postura de um homem de Estado, de um grande negociador. Mas ontem, o novo Ministro das Finanças também aparece na reunião com uma mão cheia de nada, que sem um programa para ser apresentado, aparentemente trazia uma folha manuscrita com o papel timbrado do hotel onde estava hospedado, e creio que houve alguma televisão que lhe fez um zoom ao que estava escrito no papel e havia uma indicação genérica de evitar triunfalismos, ou seja, a Grécia acredita que depois de domingo passado se pode apresentar com uma postura triunfalista nas negociações, quando eu acho que não correu como estavam à espera no domingo. Eu tenho várias críticas à forma como o referendo foi feito. Acho que do ponto de vista formal, o timing do referendo, o tempo que demorou a convocatória, a pergunta do referendo, nunca passaria no Tribunal Constitucional Português, nunca passaria uma pergunta daquelas. Aliás, era uma pergunta que dizia respeito a um acordo que já não estava em cima da mesa e já não estava a ser negociado, mas acho, sinceramente, que não era sequer o resultado que o governo grego estaria à espera. Acho que teria sido mais confortável para o governo grego ter um sim no referendo, que eu achei que seria essa a contagem final dos votos, e acho que um sim no referendo teria dado ao governo grego a narrativa de que precisava para voltar à mesa das negociações e aceitar aquilo que sabem que vão ter que aceitar. Não há nenhuma instituição internacional, não há nenhum Estado que esteja disponível para emprestar à Grécia o nível de financiamento de que eles precisam e que não tenha condições associadas. Ninguém empresta dinheiro. Tem que haver aqui uma espécie de carta de intenções do governo grego para cumprir com aquilo que... E parece-me, e já agora é a questão que lhe coloco, parece-me que essa também é uma questão central. Tem-se criticado muito as intransigências de parte a parte, mas mais, se calhar, dos parceiros europeus. Mas será que os parceiros europeus, aquilo que procuram nesta altura, não é só essa carta de intenções do governo grego, de que vai cumprir, e então depois, porque parece-me evidente que sem ajuda, sem liquidez nesta altura, não sobrevive a banca, não sobrevive o país, não consegue crescer, não consegue controlar esta crise que, além de económica e financeira, é também muito social. Muito social. Aliás, também me preocupou, já toco na questão que me coloca,
coloca, mas a afirmação de que a União Europeia poderia ter preparado com um plano de contingência também um programa de ajuda humanitária à Grécia, além de que não podemos deixar de lembrar que é a primeira vez que um país desenvolvido não paga ao FMI e, portanto, isso também é sintomático do grau de emergência com que todos estão convocados. Esta negociação, que de facto creio que houve momentos em que as posições foram de tal forma extremadas que se esqueceram de uma regra fundamental em negociação, que é a nossa parte com quem estamos a negociar não pode perder a face e, portanto, ambas as instituições, ambas as partes na mesa das negociações teriam que ter tido sempre presente que tem sempre que haver uma saída honrosa para cada um dos negociadores. Mas a verdade é que o que nós sabemos é que a Grécia já tem 2 resgates, vai ter agora um terceiro, com este pedido de apoio extraordinário que foi feito agora. Tiveram um haircut de 100 mil milhões, eu gostava só de lembrar que o perdão que tiveram é superior ao Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal, só o programa, e agora não pagaram ao FMI 1,6 mil milhões e, ao que parece, a possibilidade de pagarem 3,5 mil milhões ao BCE no dia 20 de julho também está posta em causa. E, portanto, tem que haver aqui um encontro de vontades. E o que a União Europeia tem feito, o que a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu, o que o FMI tem feito, com todos os adiamentos, com todos os protelamentos de prazo, é dar uma mensagem muito clara à Grécia de que queremos a Grécia na zona euro. A Europa quer a Grécia na zona euro, Portugal quer a Grécia na zona euro. Eu até arriscaria dizer que há jogadores internacionais que querem a Grécia na zona euro. Os Estados Unidos querem a Grécia na zona euro. A mensagem foi muito clara, não é? E já estamos a falar de questões geoestratégicas e geopolíticas. Estamos, mas que são peças fundamentais. E se me permite, dou-lhe 2 dados que preocupam a comunidade internacional de uma maneira bastante premente. Por um lado, a questão da estabilidade financeira global. Os Estados Unidos estão preocupados com isso, fizeram mensagens com isso. A China está preocupada com isso. A China gera, neste momento, os principais terminais do Porto Pireu e, portanto, até por essa questão tem um interesse específico. E a Rússia também tem interesse em que a situação na Grécia não se destabilize, porque com a crise interna que a Rússia está a viver, não obstante todos os sinais de grande abertura a um reforço da parceria que têm com a Grécia, a Rússia não tem condições para assistir a Grécia na dimensão de que precisam. Mas acrescentava uma outra dimensão aqui, a dimensão de segurança, de paz e segurança. A Grécia é membro da NATO e, portanto, interessa ao espaço NATO que a Grécia continue dentro do espaço NATO. E a Grécia é também um parceiro importante, quer na política europeia de vizinhança, na questão da entrada de toda a vaga de refugiados, candidatos a asilo, migrantes legais, e, portanto, há um interesse geopolítico e geoestratégico real em relação à Grécia, que será mais acautelado se a Grécia continuar dentro da zona euro, que eu acho que é o que todos nós queremos. A única coisa que de facto tem prejudicado a manifestação deste interesse é uma componente até que se pode dizer subjetiva e emocional das negociações, em que, de facto, eu custa-me a sacar responsabilidades nesta matéria, eu atribuo culpas, acho que o momento não é esse e em política internacional não é o que interessa, mas o endurecimento da posição negocial do governo duro, com de facto as manifestações de inamobilidade do próprio Varoufakis, fez com que, da parte dos financiadores internacionais, a linguagem também se tenha endurecido. E isso não beneficiou, sobretudo, o povo grego, como dizia, não é? Porque o que está aqui em causa é o povo grego. O acordo que sair em relação à Grécia e, acima de tudo, a flexibilização ou não for dada a este governo e ao país, vão ser pontos importantes ou vão ser precisas tirar notas deste acordo e daquilo que está nesta altura em cima da mesa, nomeadamente para o debate de hoje à tarde do Estado da Nação. A oposição vai certamente centrar o discurso e as críticas na questão da Grécia e naquilo, por exemplo, que o governo grego terá lutado pelo seu povo quando estou a tentar perceber o que é que poderá ser perguntado, mas poderá usar essa arma de que o governo grego lutou pelo seu povo e o governo português não o fez? Eu creio que é bastante seguro dizer que a oposição o vai fazer. A única dúvida que eu tenho é o que é que o Partido Socialista vai dizer, porque nós ouvimos o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, primeiro a celebrar a vitória de Syriza, a dizer que era um grande sinal de mudança para todo o espaço europeu.
passado uns meses veio dizer que o posicionamento negocial do governo grego era tonto e agora veio dizer que é preciso mudar as regras da União Europeia. Portanto, a única dúvida que eu tenho neste momento é qual é que vai ser a narrativa do Partido Socialista, mas que esse argumento vai ser usado, vai. Mas nós, e eu agora falo-lhe enquanto social-democrata, temos um argumento muito melhor, que é o do resultado que deu as medidas que fomos adotando ao longo destes anos. De facto, não escamoteamos, não podemos fazê-lo, não queremos fazer. Ainda ontem o presidente do PSD, o primeiro-ministro, disse no encerramento das jornadas parlamentares do PSD e do CDS que o grande objetivo desta legislatura que agora se inicia, ou que se iniciará em setembro, é uma guerra sem quartel às desigualdades sociais. Nós temos noção de que o programa de ajustamento económico e financeiro que tivemos que levar a cabo provocou em algumas questões, em algumas áreas, um aumento das desigualdades sociais, mas que foram respondidas com políticas do governo e com a definição de até áreas de emergência do governo. E, portanto, nós acreditamos que as respostas da oposição temos o desempenho da economia portuguesa que está a crescer, temos o facto, até se me permite dizê-lo, vou dizê-lo com algum orgulho, mas não é de facto para menorizar os gregos estão a discutir um terceiro resgate. Portugal saiu do programa de assistência económica e financeira sem sequer um cautelar. E, portanto, isto só nos pode encher de orgulho, não é para menorizar ninguém que não o esteja a conseguir fazer, mas é sim para dizer que estas opções nos parecem, não obstante o impacto social que tiveram, nos parecem as que devíamos ter feito em nome do povo português. Há aqui ainda assim alguns tendões daquilo. A questão do desemprego continua muito elevado, a questão da imigração, a questão da precariedade de muitas famílias e do trabalho também. Tem toda a razão. Para mim e para muita gente do PS e do CDS, a questão que vai dominar os próximos anos e infelizmente, diria mais até do que a próxima década, é a questão do desemprego. Nós temos um desemprego que ronda os 13% e, portanto, se pensar que no pico da crise ele atingiu os 17,5%, nós estamos satisfeitos com a trajetória descendente constante do desemprego, mas que é acompanhada por uma outra e o Hugo percebe até mais isto do que eu, porque o seu métier é só a economia, principalmente a economia, mas a verdade é que nós sabemos que a paragem do desemprego e o crescimento do emprego, a criação de emprego, que também está a aumentar, não andam em tandem, ou seja, o desemprego está a parar, vai parar no nível que nós sabemos que é insustentável, porque tem muito desemprego estrutural aqui associado, e a criação de emprego vai ser mais lenta do que a diminuição do desemprego e, portanto, nós sabemos que isto é uma missão para mais de uma década, até para termos um nível de criação de emprego que nos permita poder ter um nível de desemprego, não vou nivelá-lo pela União Europeia, mas um nível de desemprego que seja sustentável em Portugal, porque isso implica também a criação e manutenção de redes sociais que permitam às pessoas que estão desempregadas poderem continuar a ter uma vida digna. Mas essa com especial relevo no desemprego jovem. Com especial relevo no desemprego jovem, porque nós sabemos que, embora o aumento da imigração não seja o que a oposição tem usado como se pudessem celebrar mais notícias para o país, nós sabemos que muitos dos jovens que estão a sair de Portugal estão a sair em busca de mais qualificações, mas que há uma parcela grande, demasiado grande, que sai do país porque não tem condições para ter um emprego digno, para viver de acordo com aquela que é a sua formação. Se bem que há um dado que é muito curioso e que foi apresentado numas conferências recentemente organizadas pelo Sr. Presidente da República, dedicados ao jovem e à imigração, e que nos diz que mais de metade dos jovens que imigram não são qualificados. E, portanto, esse é um dado que também temos que ter em cima da mesa. Nós sabemos que um imigrante, um jovem imigrante que não consegue ter um emprego digno em Portugal, nos traz também uma mensagem preocupante, porque é um jovem no qual se investiu muitos recursos do país e que não encontra no seu próprio país um espaço de afirmação profissional, mas temos que ter noção de que não são a maioria dos jovens que estão a emigrar, embora nos preocupe. E embora não possamos, digo eu, ser um país apenas de doutores e engenheiros, que é uma expressão que se costuma utilizar com frequência. A questão dos impostos, a carga fiscal, o aproximar das eleições legislativas será também um tema em destaque, agora e sabemos que habitualmente nestas épocas pré-eleitorais há sempre anúncios ou pré-anúncios sobre alívios fiscais.
Aliás, nas últimas semanas já começou uma grande discussão. Muito a devolução da sobretaxa de IRS. A devolução que foi, quando no início, se lembra, quando nós começamos a negociar o orçamento para este ano, a ideia do contrato fiscal foi apresentada como um delírio do Governo. Nós dissemos muito claramente aos portugueses que se a coleta de impostos superasse aquela que era a nossa baliza, que devolveríamos aos portugueses parte da receita arrecadada com a sobretaxa. E, portanto, além das questões técnicas de como é que isso se vai fazer e do cálculo que se vai ter que fazer, isso começa a dominar. Mas, claramente, vamos apresentar ainda com mais insistência a questão da redução do IRC para as empresas. Porque quem cria emprego são as empresas. E, portanto, se a nossa preocupação é a diminuição do desemprego com a criação de emprego, as duas coisas em conjunto, essa também vai ser uma outra boa notícia. Eu preocupa-me mais o projeto de programa de governo do Partido Socialista, que tem aumento de impostos, com a criação de taxas sucessórias, com o congelamento da redução do IRC para as empresas, com a assunção, bem-vindos à realidade, de que não era possível devolver a sobretaxa toda aos portugueses. E, portanto, desse ponto de vista, creio que os impostos vão dominar a discussão daqui até às eleições. Hugo, na realidade, o que nós todos queremos saber é qual vai ser o rendimento que vamos ter disponível no fim do mês. Que balanço é que faz desta legislatura, e porque estamos prestes, faltam apenas alguns meses, já estamos em fim de mandato, este governo está em fim de mandato, é o primeiro governo de coligação a conseguir terminar o mandato. Que balanço é que é possível fazer, estando por dentro, não necessariamente do governo, mas do partido que lidera o governo? Que balanço é que faz destes 4 anos e desta coligação? Há uma questão que nos é muitas vezes perguntada quando nos pedem balanços, porque, de facto, há um princípio de separação de poderes. O Governo é poder executivo, o Parlamento é poder legislativo. No entanto, como sabe, uma das componentes fundamentais do trabalho de um parlamentar é o escrutínio da atividade do Governo e, portanto, desse ponto de vista, nós mantemos sempre de muito perto aquilo que o Governo está a fazer, além de que posso lhe dizer que durante esta sessão legislativa, durante esta legislatura, os membros do Governo em comissão foram 1.478 vezes à Comissão. Tivemos 57 debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Tivemos 22 interpelações ao Governo, 28 debates de atualidade, 17 debates de urgência, 6 moções de censura. Portanto, deste ponto de vista, o Parlamento não se eximiu de fazer o seu controlo à atividade do Governo. Foi uma legislatura muito dura. O Hugo assinala o facto de ter sido a primeira legislatura completa com o Governo em coligação. Temos que acrescentar aqui que foi a mais dura desde o período democrático em Portugal, porque face à crise que tínhamos, já não tínhamos todos os mecanismos que foram usados nas intervenções anteriores, nas duas intervenções anteriores, já não tínhamos à nossa disposição. Portanto, o Parlamento esteve sempre intimamente ligado a esta questão. Muitas das medidas duras aprovadas nesta legislatura foram aprovadas no Parlamento. Os orçamentos de Estado são aprovados pelo Parlamento. Muitos dos cortes, muitas das medidas que nos tornam absolutamente impopulares junto à população portuguesa foram protagonizadas por nós e foram aprovadas por nós. Dito isto, foi uma legislatura que permitiu aos deputados, é a minha primeira legislatura, permitiu-nos ter uma visão do país como nunca. Todos os deputados e deputadas tinham que saber e conseguir perceber economia, segurança social, emprego, agricultura, pescas, porque as decisões estão de tal forma interligadas que todos nós nos podíamos ser chamados a pronunciar sobre essas matérias. Foi também uma legislatura de muitas frustrações. Não conseguimos fazer muitas das coisas que queríamos, algumas delas porque não tivemos capacidade, outras porque não tivemos autonomia, outras porque não tivemos recursos, outros porque não fomos suficientemente bons para os fazer, mas foi sobretudo uma legislatura em que nós sabemos que o resultado destes 4 anos ficará para a história. Muito bem. E isso enche-nos de orgulho, mas também de uma grande frustração. Mónica, obrigado pela sua análise nesta edição das 12.